Em toda grande família existem histórias que nunca envelhecem, existem risadas que ainda ecoam e existem sorrisos que nunca se apagam. Uma luz que brilhou intensamente, um talento que marcou uma época, a história de uma mulher que deu vida a personagens inesquecíveis e que fez a gente acreditar que a arte pode ser uma mágica, uma vida, uma carreira e um legado que merecem ser lembrados, e é para isso que a gente está aqui. Fala, galera do bem, e é isso! Numa época de grandes transformações, no auge da efervescência do Rio de Janeiro e da televisão brasileira, uma artista despontava com um brilho singular. Djenane Machado, um nome que se tornaria sinônimo de talento e carisma, vinha de um berço já acostumado com os holofotes porque ela era filha do lendário produtor e diretor de shows Carlos Machado, o rei da noite. A Djenane cresceu cercada por artistas, música e, inegavelmente, as luzes da ribalta, E essa atmosfera vibrante moldou o destino dessa carioca, nascida sob o signo de Gêmeos em 10 de junho de 1951. Antes de se tornar um rosto conhecido nas telas, a Djenane já tinha estreado no teatro e dado os primeiros passos na televisão em novelas como Passo dos Ventos e Véu de Noiva, isso no final dos anos 1960. Era o início de uma carreira que, mesmo breve, seria inesquecível. O grande momento dela veio com a chegada dos anos 70, e foi nessa década que a Djenane Machado se consolidou como uma estrela de primeira grandeza. Em 1971, ela roubou a cena na novela O Cafona, quando deu vida à divertida e ousada Lucinha Esparadrapo, uma personagem com um jeito moderno, com um nome que virou sinônimo de reverência, representava uma juventude que rompia com os padrões mesmo. A Lucinha era o retrato da nova era, e a Djenane interpretou com uma leveza e com um charme que de cara conquistaram o público. Lembrando que o texto da novela foi escrito pelo Braulio Pedroso e a direção ficou a cargo do Daniel Filho. Mas foi no ano de 1972 que a consagração chegava para ficar. A Djenane aceitou um papel que, a princípio, parecia meio simples, mas que se transformaria num marco da televisão brasileira, a personagem Bebel em A Grande Família. Ao lado de figuras monumentais, do tamanho de Brandão Filho, Heloísa Mafalda, Luiz Armando Queiroz, Osmar Prado, Jorge Doria, ela deu vida a essa filha esperta e cheia de vida da família Silva. E a química entre o elenco era palpável, E o programa, que era semanal no início, rapidinho se tornou um sucesso estrondoso. A Djenane, com a Bebel, ela era o coração daquela casa. Ela trazia um tempero super especial, com um sorriso lindo, uma autenticidade tão desconcertante que ela se transformou num dos personagens mais queridos do país. E no mesmo ano, a Djenane Machado emendou um outro sucesso, que foi O Primeiro Amor, interpretando a Glorinha numa novela do Walter Negrão com direção do Regis Cardoso. Anos mais tarde, estava ela brilhando de novo na telinha numa novela estranha que foi um marco na teledramaturgia brasileira, a fantástica Espelho Mágico. Lançada em 1977, essa trama, que foi escrita pelo Lauro César Muniz, era uma ousada experiência metalinguística que funcionava mais ou menos assim. Uma novela sobre a televisão e sobre o teatro que fundia a ficção com a realidade dos seus próprios bastidores. É isso. E a Djenane interpretava a atriz Lenita Esper, uma das protagonistas que dentro da trama participava da gravação de uma novela e de uma peça teatral, criando um jogo de espelhos ali fascinante, bastante confuso também para o público da época. E vou te dizer que a bagaça ficou bem confusa mesmo, sabe? A novela que rolava dentro da novela se chamava Coquetel do Amor. Daí, os atores, invariavelmente, interpretavam dois personagens. A Som Livre lançou as trilhas das duas novelas, ou seja, virou um balaio de gato. E o público não estava entendendo porcaria nenhuma, sabe? Resultado, rejeitaram geral. Eu confesso que eu gostava, viu? Eu achava bem maneiro, porque mostrava os bastidores da televisão, essas coisas, e até porque no elenco estava lá a minha musa maior de todos os tempos, a Sônia Braga. Enfim. Quando embarcou nesse projeto experimental, a Djenane Machado demonstrou não só um talento dramático gigantesco, como também uma coragem, uma relevância absurdas, mostrando que era uma artista capaz de se adaptar a essas novas propostas, propostas inovadoras e até desafiadoras, muito além das convenções da teledramaturgia tradicional que rolava ali naquela época.
Estava provado aí mais uma vez que a Djanane vivia muito à frente do seu tempo, atuando numa trama que discutia a própria natureza da televisão e do teatro. A voz de colegas da época, como o ator Nela Torraca, por exemplo, ecoava essa admiração. Ele descreveu a Djanane como uma mulher inteligente, forte e poetisa. E essa última palavra talvez seja a chave para entender Djanane Machado além das câmeras. Além daquele mundo de glamour, ela era uma artista de alma, com uma sensibilidade super aguçada, e essa sensibilidade também fez com que ela explorasse o cinema, tendo participado de filmes bastante importantes, aí, como Sábado Alucinante, de 79, onde ela trabalhou ao lado de outra grande estrela, né, que foi a Sandra Brea. Tem vídeo aqui falando sobre essa outra estrela. E aí, com dificuldades para voltar para a televisão, por falta de convite mesmo, ela fez um dos filmes brasileiros mais importantes da nossa cinematografia, que foi Ópera do Malandro, do diretor Rui Guerra, atuando ao lado de Edson Celulari, Cláudio Hanna e tal. Nesse filme, a Djanane viveu a Shirley Paquette, uma das meninas do bordel do Otto Strudel, que era o personagem vivido pelo Fábio Sabag. Só que a vida de uma estrela ela não é feita só de luz, né? E aquela rotina puxada de trabalho, os desafios da fama, acabaram cobrando um preço muito alto. Foi bem alto, na verdade. Aí, a partir dos anos 90, a Djanane Machado gradualmente foi se afastando dos holofotes. Decisão de buscar uma vida mais reservada, mais discreta, longe do público, marcou o fim de uma era para muitos dos seus fãs. A Djanane buscou refúgio, na verdade, na poesia e numa vida mais tranquila, dedicada, né, aos próprios pensamentos, às próprias criações, longe daquela pressão da fama. Eu confesso que eu não saberia avaliar se uma decisão assim não tem o potencial atômico de pirar o cabeção de quem viveu debaixo do guarda-chuva da fama por tanto tempo. Mas quem sou eu na fila do pão, né, para dar palpite nesse quesito? Eu só sei que em 15 de março de 2022, a Djanane Machado deixou a gente, aos 70 anos, e a notícia da partida dela gerou uma onda de carinho e de muita nostalgia com o público e também com os colegas, né, relembrando os personagens que ela viveu, a alegria que ela trouxe para milhões de lares e tal. A história dela é um lembrete assim, bem claro de que o brilho de um artista pode ser intenso, deixando uma marca profunda na cultura, mesmo que a jornada nem sempre seja linear. Sabe, ao longo dos 18 anos de carreira, né, foram só 18 anos, a Djanane Machado deu pra gente muito mais do que personagens. Ela deu emoção, deu risadas e uma honestidade rara nas interpretações. A Bebel se tornou parte das nossas vidas, a Lucinha mostrou pra gente o espírito de uma nova geração, a Shirley veio reafirmar a força do cinema. A Djanane ela foi uma das atrizes mais promissoras da geração dela e mostraria mais uma porção de mulheres fortes, mas o destino é que sabe dessas coisas, né? Inegavelmente, Djanane Machado foi estrela num tempo de ouro para a televisão brasileira, mas a luz dela não ficou limitada às telas. Ela era uma artista de alma, uma mulher que, mesmo longe dos holofotes, ela continuou a jornada criativa dela. E a decisão de buscar esse caminho mais reservado ensinou pra gente que por trás de todo artista existe um ser humano. Com a própria busca pela paz, com a própria gama de significados, e é isso. Num país que, infelizmente, nunca se cultiva a memória dos verdadeiros talentos, onde os ídolos são fabricados e efêmeros e muitas vezes ofuscam o brilho de quem construiu a arte com solidez e com dedicação, a história da Djanane Machado se torna um farol ainda mais precioso, sabe? Ela também lembra que a verdadeira eternidade de um artista não está na fama passageira, nem na quantidade de seguidores, muito menos no volume dos likes que as dancinhas podem produzir, mas na memória que se constrói com a força de um legado autêntico, pessoal, intransferível. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que estar muito ligado nisso. E a gente se vê no próximo set. Corta!